Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Lília e eu estou aqui mais uma vez para trazer o tutorial dessa peça. Eu sei que essa peça já tem vários tutoriais, mas eu fiz algumas adequações, né, em relação à torção de ponto, em relação ao meu ponto. Eu precisei fazer adequações para que a peça pudesse ficar alinhada, sem babadar, né? Então, eu vim trazer essas adequações que eu precisei fazer para vocês, tá certo? Então, vamos lá pro vídeo, né? Sem mais delongas, vamos fazer aqui o anel mágico para iniciar, né? Para as pessoas que já me acompanham, já os iniciantes, acredito que já ficaram expert em fazer o anel mágico, né? Então, vamos lá, aqui a gente prende. A gente já sabe que isso aqui é só o nozinho, não é correntinha. Só que hoje nós vamos dar um salto no conhecimento, né? Para aqueles que me acompanham no canal. A gente não vai subir com correntinhas, né? Nós vamos fazer logo um ponto baixo aqui dentro. Ok? Vai ficar assim. E nós vamos dar uma voltinha e fazer mais uma correntinha, certo? Então, nós vamos fazer como se fosse um falso ponto alto já dentro do anel mágico, certo? Então, nós vamos mais uma correntinha e agora nós vamos fazer 12 pontos altos dentro do anel mágico. Sempre a gente precisa estar crescendo no conhecimento, certo? Então, nós já aprendemos fazer o anel mágico sempre subindo as 3 correntinhas, mas hoje nós fizemos diferente e você vai aprendendo a adequar nas suas peças, o que fica melhor, né? Eu não posso ficar refém de ponto nenhum, não posso ficar refém de método, refém das correntinhas, não. Eu vou testando, né? A gente vai testando para que a gente melhore a cada dia as nossas peças, para que fique sempre excelente. 2, 4, 6, 8, 10, falta 11, espaço, e 12. E uma corrente de espaço. Aqui nós vamos fechar o anel mágico. Olha só como fica diferente, olha só. Quando a gente faz as correntinhas, que fica magricela, eu acho tão estranho. Mas, enfim. E aí, nós vamos fechar aqui, ó, nessa correntinha. Na orelhinha de trás, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, ok? Ó, já ficou bem diferente, né? E agora, nós vamos introduzir a agulha já no espaço que se formou. E nós vamos fazer um ponto baixo. Do mesmo jeito, nós vamos subir, dar uma voltinha na, ó, e só isso, e fazer uma correntinha, pronto? Ok? E agora, nós vamos colocar mais um ponto alto aqui dentro, que vão ficar 2 pontos altos aqui dentro, e um ponto alto sobre o ponto. Pronto, então, temos 3 pontos altos. Dentro do espaço, nós temos 2 pontos altos e um em cima do ponto, certo? A gente vai trabalhar dessa forma, sem espaços. Vamos introduzir no próximo espaço. Faça um ponto alto no próximo espaço, outro ponto alto no próximo espaço, no mesmo espaço, desculpa, gente. E em cima do ponto, ó, lá, ó, não é aqui, é aqui, ó, pegando só as 2 orelhinhas da correntinha, tá certo? Então, pegamos o fio e fazemos um ponto alto. Novamente, no próximo espaço, olha,
2 pontos altos. E olha aqui, ó, vocês estão conseguindo visualizar, ó, onde que é que eu vou introduzir minha agulha? Naquele espacinho que se forma, ó, da correntinha entre o ponto. Então, vamos lá, ó, em cima do ponto alto. Isso aqui mais para os iniciantes, né? Então, nós vamos fechar essa carreira toda. Eu vou continuar aqui, depois eu volto com vocês. E vamos atentar para a contagem de pontos. Nós vamos voltar com essa carreira, fechando tudo com 36 pontos, ok? Voltamos aqui no último espaço, vamos colocar os 3 pontos altos. E aqui. Lembrando que esse ponto aqui que a gente fez, ele faz parte desse espaço, né? Então, aqui, ó, nós vamos fechar o último ponto alto. Então, fechamos com 36 pontos. 12 vezes 3, 36, né? Agora, nós vamos fechar aqui no ponto. Aqui é o ponto, ó, que a gente fez, lembra? Ó. Agora, nós vamos fechar na correntinha de trás. Fechar na correntinha de trás. Fechamos, ok? Agora, nós vamos nessa outra correntinha aqui, ó. De trás também, nós vamos fazer outro baixíssimo. Tá vendo? Aí, ficou essa orelhinha aqui, tá vendo, ó? Nessa orelhinha aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Pegar o fio lá atrás. Pronto. E aqui, nós vamos fazer outro falso ponto alto. Fechamos as duas correntinhas, né? Giramos. E, ó, ok? Nessa carreira, terceira carreira, nós vamos trabalhar os espaços, né? Então, nós vamos... Aqui é o ponto, e nós vamos fazer 2 correntinhas de espaço. Mas aqui, nós só vamos pular um ponto. E fazemos outro ponto alto. Vocês entenderam? De novo, 2. E nós vamos pular somente uma. Na correntinha seguinte, a gente entra. Vai ficar assim, certo? Confia no processo que vai dar certo. E essa carreira vai ser toda nesse ponto alto, separado com 2 correntinhas. Ó, certo? E eu volto com vocês pra gente fazer o fechamento e a gente ir pra 4ª carreira, tá certo? Voltamos aqui pra fazer o fechamento. E aí, ó, você pode ver que ela fica emborcando, tá vendo? É normal, a próxima carreira vai fazer ela abrir, certo? Não se desespere ainda. Ok? E, gente, procura fazer o ponto uniforme. Na próxima carreira, eu vou mostrar pra vocês como fazer o ponto uniforme. E uma dica, né? Às vezes, eu não entendia por que tinha crocheteira que fazia primeiro as bases, sendo que a linha é da mesma cor. Eu não compreendia isso. Né? Eu, na minha ansiedade de terminar a peça e ver tudo pronto, eu não compreendia isso. Hoje, eu compreendo. Porque se você trabalhar só a base, você vai tendo a oportunidade de medir para ver se estão ficando tudo certinho, né? Tudo em cima, tudo alinhado um com o outro, né? Ó. E quando a gente não faz isso, o que acontece? Eu tô trabalhando uma peça agora, e quando for mais tarde, eu vou fazer
eu sento para fazer a peça. E aí, o que que acontece? A peça fica maior, não fica igualzinha. E aí, o que que acontece? Se a gente já tiver feito a peça completa, tem que desmanchar. Ou então, você vai entregar um trabalho feio para o cliente. E essa não é o entendimento, né? Para a gente entregar trabalho feio, a gente precisa entregar um trabalho com excelência. Então, a dica é, faça todas as bases, mesmo que a linha seja de outra cor, tá certo? Então, vamos lá fechar aqui. 2 pontos de separação. E nós vamos fechar aqui na correntinha que a gente fez, né? Do mesmo jeito, a gente fecha na orelhinha de trás, com um ponto baixíssimo. Já introduzimos a agulha aqui, e aqui nós já vamos fazer o nosso primeiro ponto, né? Uma voltinha e fazemos a correntinha. É preciso dar essa voltinha, só se você quiser. É porque eu gosto de dar, porque eu vejo que fica mais tortinho, mais parecido com o ponto alto, né? Ele é um falso bem parecido. Então, vamos lá, que eu gosto que ele realmente fique camuflado no meio dos outros pontos, né? Agora, nós vamos, do mesmo jeito, repetir a mesma coisa que a gente fez nessa segunda carreira. São 2 pontos dentro do espaço. E aqui, o terceiro ponto sobre o outro ponto, certo? Novamente. É só repetição. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a questão do alinhamento dos pontos que eu falei, né? Ó, quando vocês estiverem trabalhando ponto alto, para que não aconteça isso, a gente tem que procurar, fazer a peça devagar. Eu sei que a gente fica ansioso para ver o resultado, né? Mas para você que é iniciante, faça devagar, senão você vai desmanchar várias vezes, então você vai se frustrar, certo? Se você não tiver muita paciência, você vai se frustrar com o crochê logo de início. Então, a dica é, ó, eu introduzo a agulha, eu laço a agulha, eu vou aqui no espaço, e ao invés de eu puxar o ponto alto para ficar da altura do outro, eu não faço isso. Se eu fizer isso, olha, só para me mostrar para vocês o que é que acontece. Ele vai ficar mais alto do que todos os outros, porque eu puxei. Como que eu faço? Eu introduzo a agulha, eu laço o fio, introduzo a agulha, já pego e eu não puxo, tá vendo? Eu não puxo. Eu tiro os 2 pontos com a laçada, ó. E por último, eu tiro os 2 pontos. Você viu como ele ficou do mesmo tamanho? Mesmo jeito, ó. Laço o fio, vou lá, eu não puxo, né? De novo, ó, vou lá, eu não puxo. Eu já fecho os 2 pontos. E depois eu fecho em cima. Com isso, o seu ponto vai ficar mais ajustadinho, né? Mas eu vou me lembrar de fazer isso, conforme você vai fazendo, você vai pegando as manhas, né? Você vai fazendo, você vai lembrando, você vai percebendo que quando o seu ponto ficou muito frouxo, né? Aí você já vai percebendo. Isso são coisas que a gente vai percebendo ao longo que você vai repetindo, né? Quanto mais você repete, melhor você fica naquilo que você tá fazendo. Você tá vendo, ó, como ficou alinhadinho? Então, essa carreira é só repetição. E se eu seguir com esse entendimento, né, o que que vai acontecer? Que a minha peça vai ficar certinha, todas do tamanho. Mesmo que eu faça ela no outro horário, né? Porque aí eu vou lembrar, não, eu fiz dessa forma, né? Eu vou tentar esticar o ponto menos possível, que é para poder ficar tudo igualzinho, tá certo? Então, eu volto com vocês na próxima carreira, pra gente poder continuar. Voltamos aqui para finalizar a 4ª carreira. Vou fazer o último ponto aqui para fechar 54 pontos.
Gente, atentem para a contagem dos pontos, certo? Na quarta carreira, nós fechamos com 54 pontos, certinho, sem precisar de adaptações. Agora, nós vamos fazer o fechamento, novamente aqui, ó, na alcinha de trás. Vocês já estão ficando craque nesse fechamento. Nós vamos na próxima alcinha caminhar com ponto baixíssimo. E aqui a gente vem, introduz aqui, ó, pegando as duas alcinhas agora, certo? Fechamos o ponto baixo. Damos mais uma voltinha na agulha e fazemos uma correntinha, ok? Aqui também vai ser uma repetição dessa carreira, dessa terceira carreira, certo? Então, nós vamos fazer 2 espaços, né? Duas correntinhas de espaço. Aqui a gente pula só um ponto, só um. Ó, 2 correntinhas, pula um espaço. E a gente vai só fazer novamente essa repetição, ok? 2 correntinhas. E vamos fazer essa repetição até o final, ok? Volto com vocês novamente pra gente fazer o fechamento e ir para a próxima carreira. Voltamos mais uma vez aqui, chegando no último ponto alto, sem precisar fazer adaptações, nós fizemos 27 ponto alto, que é a metade, né, desses 54 pontos. Então, vamos fechar aqui, nessa correntinha aqui, né, nessa aqui tem duas, nessa correntinha que se formou, fechamento na orelhinha de trás com ponto baixíssimo. Opa! Eu esqueci de fazer as correntinhas de espaço. 2 correntinhas de espaço. Fechamos na orelhinha de trás com ponto baixíssimo. Aqui, novamente, nós vamos introduzir a agulha já nesse espaço. Olha só, fazemos o primeiro ponto baixo. Aqui nós damos a voltinha, né, para fazer a correntinha. E nós vamos colocar aqui também, da mesma forma como repetição. Três pontos altos nos espaços, certo? Só repetição essa carreira, certo? E eu volto com vocês pra gente poder fazer o fechamento novamente, pra ir fixando, né, os fechamentos, pra vocês verem como que tá ficando os fechamentos. Se tá ficando parecido com outro ponto, né? Se dá pra enganar. Olha só, tá vendo? Parece que tá embabadando, né? Mas quando a gente faz a outra carreira, ele vai abrir todinho, ok? Chegamos aqui ao finalzinho da sexta carreira. Nessa sexta carreira, nesse espaço, só nessa sexta carreira, ao invés de nós colocarmos 3, nós só vamos colocar 2. Por quê? Porque se eu colocar 3, vai ficar com 81. E se eu colocar 81, quando eu vier fazendo esses pontos altos com espaços, vai ser preciso fazer uma adaptação nas correntinhas. E eu não acho legal. Aqui fica mais camuflado, certo? Então, fechou 80 pontos. Essa é a única adaptação. Não precisa colocar 3 pontos aqui dentro. Ok? Então, a gente vai fechar aqui na correntinha. Do mesmo jeito, a gente vai fazer mais, vai andar aqui mais um, vai fazer mais um aqui nesse.
Vamos pegar aqui essa orelhinha que se formou, pega lá atrás, fechamos o ponto, damos uma voltinha e fazemos mais uma correntinha, ok? Ó, tá vendo? Ele fica bem camuflado, né? Fica gordinho assim, igual os outros. Eu não gosto quando fica fininho. Acho que assim ele fica mais camuflado no meio. Enfim. Nessa carreira, nós fechamos com 80 pontos. Então, nós vamos aqui para a 7ª carreira, que também é só repetição. Nós vamos fazer 2 correntes no espaço de um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto, ó, o espaço, só repetição, 2 correntes, só repetição. Chegamos aqui no final da 7ª carreira, né? E estamos com 40 pontos. E nós vamos fazer o fechamento. 1, 2. Aqui nós vamos fechar na correntinha, aqui as 2, né? Então, a gente vem aqui na correntinha. Aqui a gente já entra e nós vamos fazer nosso falso ponto alto pra gente poder iniciar a 8ª carreira, que também é só repetição. Pronto, ó, tá vendo como que tá ficando? Então, eu vou preencher essa carreira mais uma vez de repetição e a gente volta pra fechar. Olha só, tá vendo como tá ficando bem retinho, certo? Então, vou fechar e vou voltar. Chegando aqui no final da 8ª carreira. Estou com 117 pontos. 118. 118. 119. E 120. Agora, nós vamos fazer o fechamento. Mais uma vez, a gente vai fechar aqui na correntinha que a gente fez. Orelhinha de trás. Caminhamos mais uma na orelhinha de trás com ponto baixíssimo, ok? Agora, nós pegamos a orelhinha que sobrou, junto com a orelhinha de trás, e aí, nós pegamos o fio lá atrás. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Alonga um pouquinho a correntinha, dá a volta na agulha e fazemos mais uma correntinha. Nessa carreira, que é a última carreira que a gente vai trabalhar com os espaços, né? A última carreira que nós vamos trabalhar com os espaços. Então, nessa última carreira, nós só vamos dar um espaço de uma correntinha. Por quê? Porque se nós fizermos ela com 2 correntinhas, vai embabadar, né? Eu fiz com duas correntinhas e embabadou.
Então, nós vamos fazer ela somente com uma correntinha de espaço e aqui o espaço também de uma correntinha, certo? Então, uma correntinha de espaço e um ponto alto. Ó, parece que vai fechar, certo? Mas não se preocupe que a última carreira da base vai fazer essa abertura novamente, certo? Então, confia, vai lá, faz o teu, que eu vou fazer o meu aqui e eu volto contigo pra gente fechar essa base. Voltamos aqui, 60 pontos altos, né? Não precisa fazer nenhum tipo de adaptação, né? Aqui, ó, o último ponto. E aqui a gente vai fechar. Vamos fazer o espaço de uma correntinha. E aqui a gente vem na correntinha que a gente fez. Fechamos. E já entramos na próxima. Aqui nós vamos alongar um pouquinho, dar a voltinha na agulha e fazer o nossa correntinha. Nessa carreira, nós não vamos colocar dois dentro desse espaço, nós vamos colocar só um e o ponto sobre outro ponto. Então, nós já temos um e agora nós vamos fazer o ponto sobre o outro ponto. Essa carreira vai ser somente dessa forma. Então, vai ser um ponto alto e um ponto alto sobre o ponto alto. De novo, toda essa carreira vai ser somente dessa forma. Não vai ter aumento, não vai ter nada. Ela vai totalizar 120 pontos. E a nossa base precisa ficar com 120 pontos certinho. Ok? E eu vou fazer a minha completa, ó. Parece que tá embabadando aqui, né? Mas vocês vão ver quando eu terminar essa carreira todinha, ela vai abrir certinho. Tá bom? Então, faz o de vocês aí que eu volto depois pra gente fazer o fechamento. Voltei aqui pra gente finalizar a última carreira da base. E aqui eu tô com 120 pontos. Aqui nós vamos fechar na orelhinha de trás. E como a gente já vai começar as correntinhas, nós já vamos direto aqui, né? Fechar aqui e começar as correntinhas. Não vamos fazer ponto alto, então nós já vamos fechar e já vamos subir com as correntinhas. Aqui, nós vamos fazer 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos fazer 6 correntinhas. Aqui, nós vamos, ó, nós entramos nesse ponto aqui, né? Entramos nesse ponto. Então, nós vamos contar a partir desse ponto. Então, nós vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos entrar em cima do 6º ponto. Nós vamos fazer mais uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas. E nós vamos dar espaço de um ponto só. E nós vamos entrar aqui. E fechar com um ponto baixo. Nós vamos fazer mais 1, 2 e 3. E nós vamos fechar aqui também.
Então, quando nós chegarmos no final aqui, ó, não vai precisar adaptar, porque nós estamos exatamente com 120 pontos. E eu estou usando exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu estou usando 10 pontos. Então, eu vou ficar com 12 orelhinhas grandes dessa, certo? Vou ficar com 12 orelhinhas de correntinhas. Então, vai dar certinho quando chegar no final, sem precisar fazer adaptações. Mais uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Ó, na seguinte, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nessa sexta, eu entro. Uma, duas e três. E eu entro na segunda. Por isso que eu disse para vocês ficarem atentos às contagens, porque fazendo certinho as contagens, né? Não precisa estar adaptando ponto de mais, ponto de menos. Então, nossa base, ela fica com um total de 120 pontos. E é fácil da gente trabalhar com esse número fechado, né? Sem estar quebrado, pra gente poder fazer a parte do bico, né? A parte do motivo. Que é muito chato quando fica quebrado e que você fica tentando multiplicar, calcular para poder dar o motivo certo e às vezes precisa adaptar. Então, 120. Gente, eu vou terminar minha carreira, né? E volto com vocês. E se você tá gostando do meu conteúdo, não deixe de deixar o seu like, seu comentário, ative o sininho, porque eu vou procurar estar sempre postando coisas interessantes, novidades, né? Estou sempre aprendendo, buscando aprender mais para poder estar sempre trazendo novidade para vocês. Chegamos aqui no último motivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no sexto, nós entramos. 1, 2 e 3. Aqui, ó. E aqui, 1, 2 e 3. Parece que a gente ficou sem, mas não, tá aqui o ponto dele, certo? Aqui é o outro ponto. Então, a gente vai entrar nesse aqui, ó, pra gente finalizar. Pronto, fechamos aqui. Que a gente já vai entrar aqui, ó, e fazer o ponto, um ponto baixo. Com aquela correntinha, nós vamos dar a voltinha e fazer aquele falso ponto alto, né? E aqui nós vamos colocar somente 10 pontos altos. Vou colocar 10 pontos altos nesse espaço. Nós estamos quase finalizando esse suplá. Ó, e aqui eu venho nesse com ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. E eu vou no próximo elozinho que se formou das correntinhas. Pronto, vai ficar assim. E assim a gente vai seguir. Ó, daqui eu não dou espaço nenhum, já laço o fio na agulha e já faço logo outro ponto alto. E aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar 10 pontos altos dentro desse elo aqui
de 6 correntes, ok? Ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Ó, fechou 10. Agora, a gente não dá espaço nenhum, já fecha com ponto baixíssimo, ou com ponto baixo, perdão. E aqui a gente faz 1, 2, 3 correntinhas. E vai no próximo elo e faz um ponto baixo. Ó, vai ficar assim. Sem espaço nenhum, a gente já vai fazer um ponto alto dentro desse espaço que se formou aqui com as 6 correntinhas. E assim, a gente vai seguir por toda a carreira e nós vamos ter um total de 12 motivos. E eu volto com vocês pra gente ir pra última carreira com essa linha cru. Olha aí. Olha só como é que tá ficando, né? Ó, já abriu tudo, já não tem mais nada, né? Embabadando, nem enrolando, nem fechando, ó. Tá vendo? Cheguei aqui no último motivo, já fiz as minhas 10 correntinhas, 2, 4, 6, 8, 10. Já vou fechar aqui, ó. Faço 1, 2, 3 correntinhas e fecho aqui. Fechei. E aqui eu laço o fio na agulha e já vou iniciar com um ponto alto aqui no primeiro ponto que a gente fez, certo? Então, vamos lá. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 4 pontos altos, 5 pontos altos. Nós vamos trabalhar só até o quinto ponto alto. No quinto, o sexto ponto alto vai ser no mesmo lugar. O sexto ponto alto no mesmo lugar. O sétimo ponto alto no mesmo lugar. E aí, seguimos. Oitavo. Nono. Aqui nós colocamos 12 pontos altos aqui em cima. E aqui no meio, no quinto, a gente colocou 3 juntos, certo? Então, nós já vamos no próximo elo e já fechamos com ponto baixo. E já laçamos o fio na agulha e já vamos no próximo ponto alto, ponto sobre ponto. Ó, 2 e 5. Agora, o sexto. O sétimo, no mesmo lugar. Pronto. Aí, agora, 7. Meu Deus, como esse fio tá se abrindo. 8. 9. 10. 11 e 12. Ok? 2 motivos
Mesmo jeito, fechamos aqui com ponto baixo, já direto no elo, sem espaço. E sem espaço já iniciamos na ponta do ponto alto aqui, ó. Pronto. E vamos ficando assim, ó. E já vamos fechar essa carreira do cru. Volto com vocês pra gente ver como ficou. Estou chegando aqui no meu último motivo, finalizando os 12 pontos altos. E aqui nós vamos fechar com ponto baixos. Vamos fechar com ponto baixo e eu vou fazer o acabamento aqui. Aqui, pra finalizar, eu venho nessa corrente bem aqui, ó. Vou passar, ó. Vou botar aqui como se fosse no primeiro ponto alto, né? Eu vou aqui. Passo de frente pra trás. E aqui, volto aqui no mesmo lugar. Pronto, ela vai se formar a correntinha igual das outras, certo? Pronto, aqui eu vou fazer um arremate. Vou abrir os 2 fios, pra ficar mais seguro. Ficar melhor da gente fazer o arremate. O arremate é, cada um faz o seu, da forma que você quiser, né? Eu acho... Eu vou aqui no outro lugar. E agora, eu dou os nozinhos, né? Depois eu passo uma colinha. Aqui eu corto o fio. Se você quiser introduzir o fio ainda por dentro, você pode, né? Eu vou só cortar e depois eu passo uma colinha aqui. E ficamos assim com a nossa peça, ó. Certinho, tá vendo? Vamos ver quanto foi que ficou pesando ela. Só o cru, né? Vamos ver aqui quanto foi que saiu ela só o cru. Ó, só o cru tá saindo 133, né? Então, eu vou precisar aí mais ou menos de 23 gramas, eu acho, pra poder fazer o bico, né? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, 152 gramas. Enfim, nós vamos fazer o bico, né? Mas essa média mesmo de 152 gramas, quando a gente colocar o bico, tá certo? Nós vamos iniciar aqui, ó. Fecha em cima. Passar o fio aqui.
Ó, na orelhinha de trás, aqui, ó. Já iniciando aqui no ponto. Aqui a gente tá no ponto baixo. Agora, vamos pro próximo ponto alto, aqui, ó. Eu vou pegar aqui esse fio. Pego em cima e fecho. Só pra não ficar escorregando aqui a correntinha, certo? Aí, agora, nós fizemos 1, 2, ó, 2, 3, ó, 3. Contando a partir do motivo aqui, né? Ó, 1, 2, 3, pronto. 3. No terceiro, nós subimos 1, 2, 3 correntinhas e fazemos o picô. Voltamos o picô nas 2 laçadinhas. Gente, eu gosto de fazer o picô nas 2 laçadinhas. Tem gente que faz só em uma. Você é livre. Vamos lá. Novamente, 1, 2 e 3. No terceiro, 1, 2, 3. Pegamos as 2 laçadinhas e fazemos o picô. No ponto seguinte, só na orelhinha de trás, 1, 2 e 3. Fazemos mais um picô. Subo 3 correntinhas e depois volto pegando as 2 orelhinhas e fecho os 2 pontos, ok? E aqui nós vamos, ó, atenção, 1, 2 e 3, ok? Então, nós fechamos o motivo. Somente 3 picô e a gente fechou todo esse motivo. Aqui nós temos o ponto baixo, que emenda os dois, né? Os 2 motivos, a gente vai fazer um ponto nele. E aí, a gente vai seguir a mesma sequência, ó. 1, 2 e 3. No terceiro, a gente faz o picô. 1, 2 e 3. Volto e faço um picô. Sequência 1, 2 e 3. Mais um picô. 1, 2, 3. Ó, gente, sem espaço. No ponto seguinte, ó. No ponto seguinte, sem espaço, ó. 1, 2 e 3. Se tiver 12 pontos, dá certinho, né? 1, 2 e 3. Fechamos o picô. E aqui, ó, novamente, ó, sempre vai dar certinho. 1, 2 e 3. Aqui nós temos o ponto baixo, que emenda os 2 motivos. A gente faz um ponto baixo para ele. E continuamos a sequência de 3 em 3. 1, 2 e 3. Olha só como já estamos ficando. Quase finalizando. Nós ainda vamos ter mais uma carreira aqui, né? Para poder finalizar. Então, nós estamos na penúltima carreira e eu volto com vocês. Olha só, fica parecendo uma coroazinha, né? Ó. Lindo. Cheguei aqui no final da carreira. Vou fazer o último ponto.
E aqui já tem um ponto. Vou fazer um ponto aqui. Porque aquele ali é só uma laçadinha que a gente fez. Pra poder a gente fechar direitinho, né? Aqui nós vamos fazer o arremate da mesma forma que eu fiz ali. A gente vai... Ó, vou lá naquele fio da frente. Volto aqui por dentro. E a gente faz uma correntinha de finalização. Aqui, vamos amarrar os dois fios. O fio é liso. Aqui nós vamos amarrar esses dois fios, né? E depois colocar a cola, viu? Porque esse fio aqui é liso. Liso, 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 liso. E depois colocar a colinha. Aqui, finalizamos. Finalizamos essa carreira, né? Olha como tá lindo. E agora nós vamos para a última carreira. Para dar o charme, para dar aquele detalhe aqui, né? Aqui da mesma forma, nós vamos iniciar aqui. Ó. Vou iniciar bem aqui. Sem o nó, né? E aí eu vou no próximo ponto. Aí, ao invés de eu pegar o fio que vem do novelo, eu vou pegar o fiozinho aqui, né? E vou fazer um ponto com ele. Pronto. A partir de agora, eu vou já voltar pro novelo. Aí, eu vou aqui na sequência. É só porque fica mais presinho, não fica escorregando, certo? Quando eu chegar aqui, pra gente poder fazer o arremate. Porque o que vai sustentar mesmo é o nó, né? E junto com a colinha. E aqui a gente vai trabalhar somente nessa parte interna do ponto, ó. Ó, deixando essa aureolinha dele. Nós vamos trabalhar na parte interna do ponto, fazendo esse efeito de relevo, né? Com a parte assim, com a parte dourada. Cinza, não sei onde foi que eu vi cinza aqui, misericórdia. Ai, ai, gente. Acho que eu já tô cansada. Enfim. Olha só. Vamos lá. E aqui é simples, né? A gente vai seguindo essa sequência até o final, pegando o fio lá atrás. Aqui é ponto baixíssimo, né? A gente usa geralmente o ponto baixíssimo para fazer detalhes para os iniciantes, né? Para fazer detalhes, para fazer os acabamentos, para poder ficar aquele charminho das correntinhas, né? No mais, eu volto, né? Pra gente finalizar, para eu mostrar a peça toda finalizadazinha que nós fizemos, tá certo? Volto já. Chegando aqui no final da carreira, eu ainda vou fazer um ponto aqui. Certo? Pra não ficar... Corto o fio. Ó, o último ponto é esse. E aqui eu vou...
Aí eu vou como se eu fosse cobrir a outra correntinha. Como se eu fosse, não, eu vou cobrir a outra correntinha. Eu vou aqui, ó. Ó. Cobrir a outra correntinha. E eu vou lá dentro do ponto. E aqui eu levo pra trás. Pronto, ó, tá vendo? Ó. E aqui atrás, a gente vai fazer os nozinhos. Eu vou caminhar um pouquinho com esse fio pra cá, perto do outro. E aqui eu vou fazer o nozinho e depois passar a cola. Ok? Finalizamos aqui o nosso suplá, né, gente? Olha, ficou bem retinho, não ficou embabadando, ficou certinho. Essa foi a minha versão, né, desse suplá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa versão. Ó, ficou igualzinho os outros, né? Cadê? Deixa eu alinhar aqui. Ficou igualzinho os outros, né? Eu espero que vocês tenham gostado da minha versão. E a gente vai ver agora quanto que ele deu no total, né? Esse aqui que eu finalizei, a gente tinha visto 1,53, não era? Do outro. Então, vamos... Só pra gente tirar as provas, vamos ver aqui quanto que ele deu no total, né? Ó, isso só deu 1,48. Deixa eu ajeitar direitinho pra gente. Hum. 1,48. Motivo? Não sei, fiz do mesmo jeito, né? Mas tá aí, fica para que você tenha um entendimento que com 100 gramas, 130 gramas, aliás, 130, você consegue fazer, né? 4 suplá. Eu comprei um cone de 625 gramas, né? Ainda vou fazer mais um. E mais um cone de 625 gramas, dá para você fazer 4 suplás, né? Ou seja, um kit para venda, um kit para sua casa, né? De acordo com o que você queira fazer. Ele é bem econômico mesmo. E para finalizar o meu suplá, eu vou colocar a etiquetinha, gente, ó. Com o meu ateliê, o nome do meu ateliê, ó. E eu vou colocar aqui, ó, que deu todo um charme nesse suplá, né? Essa minha etiqueta, ó. Eu vou prender. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link de onde eu fiz essa minha etiqueta na Shopee, né? Eu vou deixar o link. Entregou bem rápido e eles têm várias opções de etiqueta, né? Eu pedi essa redondinha, mas já vou pedir outras, né, retangulares, que eu gosto muito também de trabalhar com as retangulares. E aqui é uma espécie de couro sintético dourado e eu gostei demais. Então, é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por tudo, gente. Até o próximo vídeo.